Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva. Estamos falando sobre a Constituição Federal, artigo por artigo, e chegamos ao artigo 37, parágrafo 1º. O parágrafo 1º trata da propaganda dos órgãos públicos e ele diz o seguinte: a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Vamos detalhar esse parágrafo. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos. Olha, se você verificar no judiciário a quantidade de demandas que envolvam promoção pessoal em relação à propaganda de atos, em relação à publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanha dos órgãos públicos, você vai entender a importância desse parágrafo 1º aqui do artigo 37. Quando nós falamos em publicidade, a administração pode e deve fazer. Exemplo, uma campanha de vacinação. É óbvio que tem que haver uma publicidade, uma divulgação, ou uma obra sendo construída como um hospital, um serviço de acesso, uma nova via, até para que os usuários possam tomar conhecimento daquele ato. Não é verdade? Agora, toda essa publicidade ela deve conter um caráter educativo, informativo e de orientação social. É isso que a Constituição vai dizer, que essa publicidade deve ter esse caráter. E isto pode ser cobrado na sua prova, tá? O caráter da publicidade deve ser educativo, informativo e de orientação social, ok? E na última parte nós vamos ver que dela não pode constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Este ponto é muito importante, pois uma publicidade que envolva ali a promoção pessoal de determinado candidato, quer seja candidato à próxima eleição, ou um candidato já eleito, ou até mesmo as cores de determinado partido político, certamente essa publicidade ela vai estar afrontando o princípio constitucional da publicidade? Não. O princípio constitucional da impessoalidade. É exatamente isso. É uma questão que confunde muitos alunos. O princípio que está sendo tratado aqui no parágrafo 1º do artigo 37 não é o da publicidade, é o da impessoalidade, especificamente nesta segunda parte do parágrafo 1º. Mas antes de falar sobre ele, vamos a alguns julgados. O caput e o parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal impedem que haja qualquer tipo de identificação entre a publicidade e os titulares dos cargos alcançando os partidos políticos a que pertençam. Exatamente como eu disse, o rigor do dispositivo constitucional que assegura o princípio da impessoalidade vincula a publicidade ao caráter educativo, informativo e de orientação social. É incompatível com a menção de nomes, símbolos ou imagens, aí incluídos slogans, que caracterizem promoção pessoal ou de servidores públicos. Veja, nem os slogans, tá? A publicidade de vinculação do conteúdo da divulgação com o partido político a que pertença o titular do cargo público mancha o princípio da impessoalidade e desnatura o caráter educativo, informativo ou de orientação que constam do comando posto pelo Constituinte dos 80, RE 191668, relator ministro Menezes Direito. Importante julgado. Vamos a mais um. Publicidade de caráter autopromocional do governador e de seus correligionários, contendo nomes, símbolos e imagens, realizadas às custas do erário, não observância do disposto na segunda parte do preceito constitucional contido no artigo 37, parágrafo 1º, RE 217, 025, relator ministro Maurício Correia.
Estes julgados foram separados, não levando em consideração a sua data, tá? Mas sim o seu conteúdo, para que melhor fique explicado essa temática. Bom, no artigo 37 nós vamos ver este princípio expresso da administração pública. Qual é? O princípio da impessoalidade, tá? E quando falamos em princípio da impessoalidade, nós mencionamos um pouco lá na aula do artigo 37 caput, mas a nossa intenção é de que em cada oportunidade nós possamos detalhar as questões que são cobradas em provas referente a cada um destes princípios. Vamos lá. O princípio da impessoalidade, ele pode ser visto sob dois viés. O primeiro viés, ele está relacionado aos administrados, e o outro está relacionado ao administrador público. Quando você for cobrado em prova, você tem que lembrar destes detalhes do princípio da impessoalidade. Sob a ótica dos administrados, o princípio da impessoalidade, ele vai impedir privilégios, está relacionado ao princípio da igualdade. Como assim, professor? Um bom exemplo é o que você vai fazer, um concurso público, não é verdade? Está lá nos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 37, que os cargos, empregos, funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. No inciso 2º, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, como nós já estudamos, justamente para que haja uma igualdade para aqueles que desejam a investidura em cargo ou emprego público e que isso não seja feito de forma pessoal, mas sim levando em conta o mérito, não é verdade? Imagine você estudar tanto, para que depois entre alguém que não foi aprovado ou que, se foi aprovado, tirou uma nota inferior à sua. Isso não é aceitável. Inclusive, nós vamos verificar que, em relação ao inciso 2º e 3º, o parágrafo 2º do artigo 37, ele vai dizer que a não observância do disposto nos incisos 2º e 3º implicará a nulidade do ato, além disso, a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Você que é concurseiro, você que pretende um cargo público, não pode esquecer estes incisos, estes parágrafos e lembrar que o princípio da impessoalidade vai trazer para o administrado esta igualdade. Mas ele também vai trazer a vedação ao nepotismo. E sobre o nepotismo, nós não podemos deixar de mencionar a súmula vinculante número 13, que vai dizer o seguinte: a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, preste atenção, até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento. Nós já aprendemos sobre isso. Para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Viola a Constituição Federal. Designações recíprocas é aquela famosa troca de favores. Olha, eu vou nomear o seu parente, você nomeia o meu e fica tudo certo. Isso está vedado pela súmula vinculante. Isso também é nepotismo, ok? Já para administrador público, o princípio da impessoalidade vai vedar a promoção pessoal do agente público. É a regra que nós lemos aqui no parágrafo 1º do artigo 37. Dela, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Ok? Fazendo então o link do parágrafo 1º do artigo 37 com este princípio tão importante, um princípio expresso da administração pública que certamente vai resolver muitas questões na sua prova. Na próxima aula, então, vamos para o parágrafo 3º do artigo 37. Nós mencionamos nesta aula aqui o parágrafo 2º. Vamos falar sobre a participação dos usuários na administração pública. Chegamos ao fim.
Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.